Bom dia, começa mais um programa Questões, hoje trazendo um importante projeto desenvolvido aqui pela FUNED. Mais um importante projeto é o projeto de formigas como vetores de bactérias em hospitais. Esse projeto foi desenvolvido na área de ciências biológicas aqui e pesquisou em 2 hospitais aqui de Divinópolis e teve também um desdobramento, uma outra atividade também semelhante na cidade de Luz. E para conversar sobre esse trabalho e desdobramentos dele, nós recebemos então o professor Newton Moreno Sanches. Ele é professor de microbiologia dos cursos aqui da FUNED, muito bem-vindo. E os alunos da Escola Estadual Dona Antônia Valadares, aqui de Divinópolis. Então, sejam todos muito bem-vindos. E eu queria que o Newton começasse explicando sobre o projeto, contasse o que foi o projeto, como foi, quais os objetivos dele. Muito bom dia, Guinel. Bom dia, caros alunos, né? O projeto, na verdade, ele vem se montando, né, há vários anos já, através de uma conversa minha com o professor Alisson, né, que é entomólogo, especialista nessa parte não só de formigas, mas também na parte de manejo integrado de pragas, né, principalmente pragas urbanas. Aproximadamente 4 décadas que existe uma preocupação com a questão de formigas em hospitais. A ideia inicial, né, ela surgiu na ex-Tchecoslováquia, onde foi feito um levantamento inicial e descobriu-se que, na verdade, existe, né, um perigo potencial em formigas carreando bactérias, né, e essas bactérias podem ser vetores de doenças. Bem, posteriormente, né, esse projeto, né, essa linha de pesquisa, ela atingiu outros continentes, na Europa, toda a Europa, né, depois a América, e por volta da década de 80, ela surge no estado de São Paulo, através de um pesquisador de grande importância na área de microbiologia, né, na parte de formigas, que é o Dr. Foller, da Universidade Federal de São Carlos, que é um local onde nós tivemos algum contato. Surgiu a ideia da gente ver como que é a situação dessas formigas no ambiente hospitalar. Originalmente, não foi encontrado nenhum relato de pesquisa na região do Centro-Oeste mineiro. Então, aí mais um motivo de se realizar essa pesquisa. Foi feito contato, né, com todos os hospitais da cidade e, dentre esses hospitais, 2 hospitais nos acolheram muito bem e nós resolvemos, né, trabalhar exatamente com eles. Então, para isso, as formigas foram coletadas através de iscas. Então eram utilizados 2 tipos de iscas. A gente colocava ou bolo molhado em mel, um pedacinho de uma bolinha de bolo era colocado no canudinho e colocado em determinados cantos, em vários ambientes hospitalares. Uma outra forma é a gente colocar uma massinha de sardinha. Então pegava a sardinha, amassava ela bastante, colocava dentro do canudinho também e colocava. Essa isca ficava 1 hora, mais ou menos, entre 1 hora, 1 hora e meia, em vários pontos, né? Então, nos quartos, ambulatório, pronto-socorro, maternidade, UTI, lavanderia, na área externa, né? Corredores, e depois a gente ia lá e pegava o canudinho. A formiga era separada, identificada, e depois era retirada, né, uma amostra onde eram isoladas as bactérias. Essas bactérias, daí a gente fazia uma análise geral para ver, né, que tipo de bactéria e se elas eram bactérias usualmente patogênicas para o ser humano. As formigas, elas são insetos que de hábito, de forma geral, hábitos noturnos. Tá? Então, quando você anda no hospital, de forma geral, você não vai ver uma formiga por lá, tá? Salvo raras exceções, mas de forma geral você não encontra. Então, isso já era um problema. Os pontos que eram utilizados para coleta, normalmente, eram pontos onde não existia um tráfego muito grande de pessoas. Então, por exemplo, mesmo que você tivesse um corredor, era escolhido um local atrás de um armário, atrás de uma bancada, né? Foi coletado formigas durante 6 meses. Tá? Então, de meados de 2006 até o início de 2007, né, foi feito a coleta. No total foram amostrados 21 pontos dentro de cada hospital, e constituindo no final um esforço amostral de 63 amostras. Dessas 63 coletas. Essas 63 coletas levou a coleta de aproximadamente uns 600 exemplares de formigas. 10, 12 pessoas no total participando efetivamente. Da mesma forma, na cidade de Luz, onde foi feito o levantamento das formigas pelo professor Alisson e também de professores e alunos associados naquela cidade. O lugar de análise dessas formigas foi no laboratório de zoologia
não é isso? Aqui da FUNED, né? Uhum, Queria que você falasse um pouco desse cenário de pesquisa que tem uma importância muito grande para a questão de saúde pública, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Toda atividade de pesquisa, a qual é realizada dentro do possível, dentro das nossas instalações. Então, nós temos um laboratório de zoologia, onde foi feita toda a análise das formigas. Nós temos também um laboratório de microbiologia, onde foi feita a análise das bactérias, né, associadas às formigas. Mas, além disso, a gente tem todo um trabalho de extensão também, né, dando o retorno desse trabalho, né, para a comunidade, para os hospitais, né? E, além disso, a gente tem toda a formação acadêmica envolvida com os alunos, né, envolvidos no projeto, seja de forma direta ou de forma indireta. Para possibilitar tais pesquisas, é necessário uma grande estrutura de laboratórios. Na FUNED, para atender as áreas de ciências biológicas e saúde, eles somam mais de uma dezena. São quantos laboratórios? Aqui são 11 laboratórios destinados à área de biológica e saúde. Os laboratórios são preparados para aulas práticas, mas também atendem a demandas de pesquisa de campo. Então, eles podem fazer coleta de vários tipos de materiais, insetos, né, plantas, animais de uma forma geral, e trazem para cá para serem feitas triagens, tanto na parte histológica, né, como os órgãos e identificação desses animais e dessas plantas mesmo. Hoje, vamos conhecer 4 laboratórios: o de microscopia, zoobotânica, o de microbiologia e o de química e bioquímica. Esse é um laboratório de microscopia, nós temos 24 microscópios nesse laboratório e o objetivo é o estudo de células e tecidos. Esse é o laboratório de zoobotânica, é um laboratório exclusivo do curso de Ciências Biológicas. Então, o objetivo é o estudo das plantas e dos animais. Esse é o laboratório de microbiologia, é um laboratório específico para o estudo da microbiota. Os alunos aprendem técnicas de higiene, basicamente, né, e identificar quais são os micro-organismos que estão presentes na boca, na mão, né, em todos os ambientes, todo o ambiente de uma maneira geral. Esse é o laboratório de Química e Bioquímica, ele é utilizado pelo curso de Química, Ciências Biológicas, Enfermagem, Fisioterapia. E Engenharia Civil de Produção também utilizam esse laboratório. Uma estrutura como essa só faz sentido se a pesquisa aqui desenvolvida tiver fundamento na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Felizmente, nós temos, né, uma instituição, né, que valoriza muito essa questão da pesquisa e da extensão como forma de melhoria da qualidade do ensino. Queria que você falasse um pouco dos resultados desse levantamento. O que demonstrou? Isso é preocupante? Bem, então isso foi um estudo inicial. O que a gente queria saber nesse primeiro momento? Existem formigas e essas formigas elas estão trazendo bactérias? Tá? Então essa resposta, né, nós temos, sim, né, existem essas formigas, existe um potencial patogênico, né, das bactérias que estão associadas a ela. Qual é o potencial patogênico? Essa é uma pergunta a ser respondida ainda. Né? Então, esse projeto ele se desdobra em outros projetos. Um deles é exatamente levantar a patogenicidade dessas bactérias. Uma outra questão é, essas formigas podem ser controladas? Como que elas podem ser controladas? Tá? Então, é uma outra linha, né, que nós pretendemos também estar desenvolvendo, né, em colaboração com os hospitais, de acordo com o interesse desses hospitais, né, associados, para que a gente possa, né, não só levantar dados de cunho acadêmico, mas que a gente possa levar também para a população um pouco mais de segurança. Eu queria ouvir dos meninos um pouco assim se vocês já pensaram nesse negócio de formiga? Eu acho que não é só minha opinião, não, mas da maioria, né? Pode ser importante para toda a sociedade, né? Por exemplo, a formiga a gente não dá nem consideração em nossa casa, né? Mas aí, vindo por esse lado do hospital, né? Aí já a gente teria que dar mais importância e consideração, né? Porque aí já vai afetar não só a quem está fazendo o tratamento ali, mas todo mundo ali no hospital, né? Bacana. Então nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco no segundo bloco, continuando essa discussão
a partir do projeto desenvolvido aqui pela FUNED. É rapidinho, daqui a pouco a gente volta. A minha atuação na FUNED tem me permitido, nos últimos 10 anos, me envolver com uma série de pesquisas no campo da memória, principalmente, no campo das atividades comunitárias, em projetos de extensão, como, por exemplo, o projeto Luz que Anda, na comunidade rural de Serra Negra, trabalhando com crianças e adolescentes e com a articulação de uma rede social de proteção dos direitos da defesa da criança e do adolescente. Todas essas possibilidades me fazem confirmar que a minha opção por trabalhar na FUNED foi uma opção correta, porque são muitas as opções de trabalho e de contribuição com o desenvolvimento científico, social, com o desenvolvimento humano da região Centro-Oeste. FUNED UENG, Educação Superior, 0800 037 1213. Muito bem, de volta, segundo bloco do programa de hoje, trazendo uma discussão sobre as bactérias que são trazidas ou são levadas para os hospitais e o que isso pode acarretar em termos de saúde pública. Para nos ajudar agora nessa discussão, a gente recebe aqui também a Vanessa, Vanessa Gontijo Freitas. Tudo bem, Vanessa? Ela é enfermeira e também supervisiona os estágios do curso de enfermagem aqui da FUNED UENG. A gente começou a falar um pouco no início, Nilton. A gente falou muito de patogênico, bactérias patogênicas ou não patogênicas. Queria que você explicasse um pouco isso, né? O que é isso, patogênico, e que bactérias são essas, quais os tipos de bactérias que foram encontradas? Bem, patogênico, né? O nome patos vem do latim, que significa doença, higiênico de origem, né? Então, seriam aqueles organismos que têm potencialidade de causar doença. Não necessariamente eles causam, mas existe o potencial. Essa potencialidade ela vai depender muito das condições fisiológicas, imunológicas da pessoa a qual estaria adquirindo aquele micro-organismo. Um tipo de bactéria chamada Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria usualmente associada com infecções respiratórias. Dentro da questão das infecções hospitalares, elas podem ser veiculadas através de cateterismos venosos, por exemplo. Um outro tipo de bactéria que apresenta um grande potencial de patogenicidade é Staphylococcus aureus. São bactérias que o ambiente hospitalar é rico em Staphylococcus aureus. Aproximadamente 80% dos profissionais ligados à saúde que trabalham em ambiente hospitalar possuem essa bactéria nas suas fossas nasais. Tá? Então, elas já têm. Agora, uma coisa é você ter essa bactéria, outra coisa é você transmiti-la. Tá? Então, a formiga que possui essa bactéria, que tem essa bactéria em seu corpo, ela pode estar transitando e levando essa bactéria para outros locais. Agora, você falou do berçário. Foram encontrados em todos os ambientes dos hospitais? Daria-se para dizer quais as bactérias foram encontradas em quais locais? Você consegue lembrar? Todos os ambientes foram encontrados formigas. Tá? Todas as formigas possuíam bactérias associadas. Existe uma diferença entre qual que era o tipo de bactéria com o tipo de formiga com o tipo de ambiente. Sim. Mas existe uma diferença, sim. Essa diferença ela é importante porque, de acordo com o tipo de bactéria associado, você tem que ter uma forma de controle diferenciado. Isso eu queria ouvir da Vanessa, que trabalha no ambiente hospitalar, né, Vanessa? Quais são, assim, você podia falar um pouco o que é feito para tentar controlar isso, que é um controle bastante complexo, né, difícil. Isso. Existe no hospital um setor, né, de controle de infecção, né, que chama CCIH. Esse setor, ele tem a prática da prevenção. O intuito dele é prevenir infecções. E uma das práticas é fazer a detetização de todos os setores. Então, para cada setor existe uma forma de detetizar. E geralmente acontece semanalmente essa prática. É uma prática, né, que é seguida regularmente. A gente não tem conhecimento, né, exato do que ela pode trazer de benefício e o que traz de malefício. O trabalho de se evitar a
penetração de formigas no ambiente hospitalar, a instalação das formigas, ele deveria vir desde o projeto, né, da planta do hospital. Nós já temos os hospitais instalados. Tá? Então, raramente a gente tem, né, eventualmente nós temos um outro hospital que hoje é construído já se observando determinadas as condições adequadas para se evitar a penetração, né, e a fixação das formigas no ambiente. Bem, então a gente tem que conviver com uma situação onde a estrutura física ela não colabora com a manutenção, com o extermínio das formigas. Todo controle ele tem que partir, ele tem que passar por uma equipe multidisciplinar que envolve não só a questão da comissão de controle de infecção hospitalar, mas também a parte da engenharia, né, engenharia civil, a parte da engenharia de produção, tá? Que vai permitir um controle de tráfego de pessoas, que vai permitir um controle de correção, né, de vícios estruturais na alvenaria, tá, que venha a impedir. Hoje nós temos, né, uma modificação no componente químico dos vários inseticidas, né, permitindo que a gente tenha alguns inseticidas que possam ser utilizados em ambientes onde existem pessoas, né? Se a gente lembrar alguns anos atrás, isso era praticamente inviável, né? Então, a forma de dispersão, né, do inseticida, a forma que ele se difunde no ambiente, permite que ele seja utilizado. Mas, de qualquer forma, serão sempre substâncias altamente tóxicas para o ser humano. Então, de forma geral, não é muito interessante o uso dele. Mas esse não é o principal problema. O grande problema do uso de inseticidas, não só na área hospitalar, mas também em empresas ligadas a alimentos, né, como padarias, supermercados, é que ao utilizar o inseticida, você vai fazer a fragmentação dos ninhos das formigas. Então, você resolve o problema num curto espaço de tempo. Então, naquela semana, naqueles 15 dias, resolveu, você não tem formiga. Só que a fragmentação faz com que você aumente o número de ninhos. Então, em médio e longo prazo, você está aumentando o seu problema. Tá? Você contribui para o aumento. Passa por uma questão de se fazer um manejo integrado de pragas. Tá? Então, o que seria esse manejo integrado? Você saber, primeiro, qual que é a população de formigas. Tá? A dinâmica das formigas existentes, né? Conhecer toda a biologia dela. A partir do momento que você conhece a biologia, aí você entra com esse manejo integrado. Os ambientes envolvidos com a área da saúde são sempre aqueles mais preocupantes, né? Então aqueles que a gente dá uma atenção maior, mas também os que estão envolvidos com a área alimentar. Tá? E todos os dois eles são muito semelhantes no sentido de que a forma de você controlar é parecida. Né? Você não pode utilizar substâncias que venham ou contaminar o ambiente prejudicando a pessoa ou contaminar os alimentos. E além disso, o próprio ambiente doméstico. Né? Normalmente a gente não dá tanta atenção, né? Uma formiguinha aqui passando, tal, sem problema, mas essa formiga ela pode estar vinculando algum tipo de micro-organismo. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta comentando um pouco mais sobre saúde pública e desdobramentos desse projeto. Novos projetos que são necessários para conhecer mais profundamente essa questão. É rapidinho, voltamos já. Ser professor da FUNED, coordenador de curso da FUNED, é a possibilidade de você participar desse universo acadêmico bastante rico, em que nós vemos várias pessoas, várias realidades presentes aqui dentro, a própria FUNED também presente nessas várias realidades. E aqui, especialmente no que diz respeito ao professor, acho um ponto muito importante e respeitoso, é que nós temos uma total liberdade de desenvolver, junto do aluno, né, dentro de sala de aula ou nas atividades em torno da sala de aula, a sua formação. Então, a liberdade de cátedra, né, ou seja, a possibilidade, a confiança que a instituição deposita, né, no professor, e assim, então, ele pode exercer respeitosamente, exercer com bastante seriedade essa liberdade de transmitir o saber e construir o saber junto com o aluno. FUNED UENG Educação Superior, 0800 037 1213. Muito bem, estamos de volta, encerrando a discussão sobre as formigas que podem estar levando aí
transportando para os hospitais algumas bactérias que têm características patogênicas, ou seja, qualquer possibilidade de desenvolver doenças. E a gente volta com a Júlia. Ela queria fazer uma pergunta no último bloco. Diz aí, Júlia. Professor Newton, eu queria saber se a pesquisa foi feita apenas em hospitais públicos e se foi feita em públicos e em particulares, se a incidência foi maior em algum dos dois, assim. Ela foi feita nos dois tipos de hospitais, tá? Então, tanto público quanto particulares, e existiu sim uma diferença, né, tanto na diversidade quanto na quantidade de formigas. É um hospital vertical, e o outro é um hospital horizontal. Então, no hospital vertical, é mais fácil você ter a presença de formigas. Mas existiram outros fatores também associados, né? Por exemplo, um dos hospitais, ele passa por reformas constantes. Tá? Então, a presença dessas reformas, ela pode estar afugentando, né, e até se destruindo alguns ninhos. Não é o fato dele ser particular ou ser público que vai dar essa diferença. Tá? Mas existem outras variáveis envolvidas aí. Aí eu gostaria de saber o seguinte, por exemplo, o que seria a maior vantagem? Acabar com as bactérias ou com as formigas? Ou o que poderia ser feito para acabar ou prevenir, tanto as pessoas que trabalham lá, como as pessoas comuns que vão lá? Acabar com bactéria, isso é impossível. A gente diz que bactérias são ubíquas, né? Então, o que é algo ubíquo? Está em todos os locais, né? A todo tempo. E uma noção que a gente tem que ter é o seguinte: apenas 4% das bactérias são patogênicas. 96% das bactérias são benéficas para o ser humano. Tá? Então, acabar com as bactérias seria acabar, na verdade, com a espécie humana. O que se deve fazer é um controle. Então, nós estamos vivendo num ambiente onde cada vez é mais difícil se controlar a bactéria. E o ambiente hospitalar é um ambiente que reúne bactérias diferentes, onde elas podem se conjugar, tá? Elas podem se associar e a partir daí se tornar ainda mais resistente. Tá? A melhor forma de combater a bactéria, de combater bactérias de forma geral, é sem dúvida a conscientização da população de forma geral quanto ao uso indiscriminado de antibióticos. Sem dúvida, o controle das bactérias, mas não só bactérias, outros micro-organismos, como por exemplo os vírus, é um dos maiores problemas de saúde pública do século atual. Infelizmente, isso às vezes acontece, né? De estar algum vestígio de resto de comida, resíduo, né? Por algum motivo que, né, não tem explicação, muitas das vezes. Aí o que é o procedimento? A gente pede para o pessoal da limpeza tá indo fazer uma nova limpeza no quarto e fazendo uma desinfecção. Quando isso acontece, geralmente é apontado, né, pelo próprio paciente ou pelos acompanhantes que procuram a enfermagem e relatam. Infelizmente, isso não é conversado sobre a patogenia, né, que as formigas podem causar. Né? Isso não é uma prática que é conversada entre profissionais, porque isso, diante da correria, eu posso usar essa expressão, é um ambiente assim, muito tenso, né? E em alguns setores estressantes. Então, isso não é um assunto que os profissionais param para discutir, não. Não, assim, eu posso dizer que não tem tempo para isso. Eu concordo, né, com a Vanessa. Eu comecei a minha vida profissional dentro do ambiente hospitalar, né, há 20 e poucos anos atrás. E é um ambiente muito estressante. É um ambiente onde você não se preocupa com uma formiguinha que está passando. Tá? Você se preocupa com o paciente que precisa dos seus cuidados. Tirando um pouco o peso do corpo de enfermagem, que já é muito estressante, né, e definindo, né, novas funções, né, ou novos olhares, né, para outros profissionais ligados à área da saúde. Em sala de aula, dentro do ambiente acadêmico aqui na FUNED, não só esse projeto, mas outros projetos são constantemente debatidos. Né. Ele não foi levado ainda para as escolas do ensino médio, né, do ensino tanto médio quanto ensino fundamental também. A gente espera poder estar levando esse debate para dentro do próprio ambiente hospitalar. Tá? Então, sem dúvida, a gente fazer o projeto, a gente levantar, né, essa quantidade de dados, isso ficar dentro do ambiente acadêmico não tem função nenhuma. Sem dúvida, isso é um problema ambiental. Né? Na verdade, eu sou biólogo, então é difícil eu separar
qualquer problema que não seja ambiental, né? Ele sempre cai no problema ambiental, porque você tem, né, a utilização, a fragmentação de ninhos através da ocupação, fazendo com que você aumente o número de ninhos e que ele acabe caindo dentro de um ambiente propício, onde você tem uma temperatura adequada, onde você tem uma luminosidade adequada, onde se dá uma segurança, que é o próprio ambiente hospitalar, tá? Assim como as nossas residências. Normalmente isso você faz na sua casa. Quando você dedetiza, você está mandando a formiga para o seu vizinho. Tá? Você não está acabando com ela. Certo. Ela só muda, né, e depois ele empurra ela para você novamente. Tem notícias assim de experiências bem-sucedidas em termos de prevenção das formigas? Tem sim. Aqui no Brasil, os trabalhos eles se iniciaram, né, em São Carlos e em Rio Claro, né, interior de São Paulo. Permitiu uma diminuição significativa, né, não só na diversidade, na amplitude de formigas no ambiente hospitalar, como também nas bactérias veiculadas, né, por essas formigas. É possível sim você diminuir para níveis, né, que passem a não ser mais um problema de saúde pública. Bem, Newton, nós temos aqui, a FUNED coordena o Centro de Educação e Pesquisa Ambiental do Parque do Gafanhoto, não é isso? Você é coordenador de lá. Queria que você falasse um pouquinho desse espaço, o que funciona, quais são as atividades, e convidar todo mundo que está aqui e quem está nos assistindo para conhecê-la também. O Parque do Gafanhoto, né, então já há 6 anos que ele está em regime de comodato sob a responsabilidade da FUNED. Atualmente é um local de pesquisa, né, voltado para a área ambiental e também de lazer. Nós promovemos também diversas oficinas, né, de cunho ambiental, né, então sempre no último domingo de cada mês. Então está aberto, né, para visitação, sempre no horário das 8 às 16 horas, tá? De segunda a sexta, e o último domingo de cada mês, né, com atividades diferenciadas aí na parte de cultura, na parte de lazer e educação ambiental. Então é isso, gostaria de agradecer ao Newton, a Vanessa e todos que vieram, a Dona Antônia, né, e quem quiser mais informações, mais contatos, aqui com o Centro de Pesquisa da FUNED e o Centro de Pesquisa e Educação Ambiental lá do Parque do Gafanhoto, só entrar em contato, pode entrar em contato com questões@funed.edu.br, e a gente volta semana que vem com mais discussão de temas aí que estão relacionados à nossa vida, ao nosso cotidiano. Um abraço, boa semana e até lá.